Um dos motivos pelos quais eu sempre falo que eu não tenho nenhuma pretensão política é porque eu acredito que o sistema é muito mais fácil de mudar estando fora. Como? Pelo debate das ideias, pela guerra das ideias. Que as pessoas, um número maior de pessoas, tenham acesso a ideias diferentes e depois eles mesmos tenham condições de escolher qual caminho acham melhor para suas vidas, ou seja, liberdade individual. Uma vez dentro do sistema, quando grande parte pertence àquele status quo, eu acredito ser muito mais difícil. E por que eu estou dizendo isso? Justamente pelo fato que eu vejo em muitos comentários dos meus vídeos, pessoas mencionando que eu tenho feito muitos comentários ou muitos vídeos a respeito da Argentina. E é justamente isso. Pela primeira vez, temos um presidente liberal, libertário, e eu espero que essas ideias possam ultrapassar as barreiras da Argentina, possam entrar para o Brasil, correr a América Latina, passar para outros países e que mais pessoas, entendendo as ideias da liberdade, possam fazer pressão a seus políticos para justamente conseguirmos algum tipo de mudança. Como eu sempre falo, o debate é muito mais profundo e a nossa chance é ocupar espaços intelectualmente, independente do caminho que a gente siga. E é justamente por isso que eu faço esse preâmbulo inicial para mencionar que eu farei mais um vídeo aqui a respeito das mudanças que estão ocorrendo na Argentina para mostrar como elas podem ser importantes também para o Brasil e para qualquer outro país. Claro, eu aprofundo muito mais essas ideias na minha comunidade, onde eu faço vídeos semanais exclusivos para os membros, o QR Code está aqui na tela e o descritivo está no vídeo, e também com encontros mensais ao vivo, encontros presenciais trimestrais e figuras importantes das mais diversas áreas brasileiras para falar mensalmente para esses membros. Pois bem, dando sequência aqui, eu vou falar de mais uma mudança que está sendo implementada na Argentina. Mais uma das mudanças de abertura de mercado que estão dentro do decreto de necessidade e urgência, no qual eu já mencionei em outros vídeos, detalhando alguns pontos e farei outras sequências de vídeo, em que esse fala especificamente das chamadas céus abertos, ou seja, hoje na Argentina, apenas empresas nacionais podem operar voos locais, voos dentro da Argentina. Se você é uma empresa internacional, um operador internacional, você não pode. Obviamente, isso está amparado pelo Estado, que leva os argentinos a ter uma menor opção de rotas de voos a um custo muito mais alto. Pois bem, no artigo 128 do decreto de necessidade e urgência, ele fala abertamente como a gente consegue mostrar aqui. Veja, como eu já mostrei em outros vídeos também, que nesse novo decreto as medidas são muito mais objetivas frente àquelas que eu postei e vou mostrar aqui na lei atual da Argentina, extremamente burocrática. Pois bem, o artigo 128 do decreto de necessidade e urgência fala o seguinte, vamos lá. O Poder Executivo Nacional regulamentará e levará adiante uma política de aviação civil que permita o seu crescimento, sob os princípios da segurança e da liberdade de mercado, conforme os acordos com estados terceiros. No marco das permissões aerocomerciais internas e internacionais, a República Argentina fomentará entre os operadores aerocomerciais nacionais e estrangeiros o livre acesso recíproco dos mercados aerocomerciais e a conectividade internacional e de cabotagem. Pois bem, dentro do artigo 179 desse decreto de necessidade e urgência, ele revoga a lei 19.030, atual da Argentina. E o que fala essa lei 19.030? Pois bem, ela fala que basicamente voos internos no país, dentro da Argentina, só poderiam ser operados por empresas nacionais. Vamos lá, conforme a gente consegue ver aqui, tanto na parte A como B do artigo 32 dessa lei. Pois bem, nos efeitos assinalados do artigo 3º se estabelecem os seguintes princípios: que o transporte aéreo comercial atue como instrumento eficiente ao serviço do desenvolvimento nacional. Volta aqui para mim. Olha só que interessante essa lei, a lei que está em vigência hoje,
estabelecida lá atrás na Argentina, que seja um instrumento eficiente para o desenvolvimento nacional e não para o desenvolvimento dos consumidores. Veja, esse é o status quo que o Milei está derrubando. Continua aqui. Intercomunicando adequadamente as distintas regiões do país mediante a coordenação de esforços estatais, mistos e privados, num conjunto harmônico que se evitem as superposições. Na parte B, fala aqui da totalidade da capacidade autorizada, isso aqui é importante, medida em centos de quilômetros para satisfazer a intercomunicação mediante serviços regulares de similares características, ao que se ofereça a Aerolíneas Argentinas, a empresa estatal, que essa cubra pelo menos 50% dos quilômetros rodados. Veja isso como é interessante. Pois bem, o que acontece aqui? A Aerolíneas Argentinas, que é uma empresa estatal, que inclusive eu já fiz um vídeo falando que a Argentina acabou de receber uma multa de 16 bilhões de dólares nos Estados Unidos por conta da expropriação no governo da Cristina Kirchner em 2012, quando ela expropriou a empresa novamente para o Estado, trazendo muitos prejuízos para os acionistas minoritários. Tá no vídeo que eu fiz toda essa explicação e terá que ser paga essa multa. Pois bem, a Aerolíneas Argentinas estatal, ela tem, por lei, a garantia de participar de 50% de todo o quilômetro voado em voos nacionais. Ou seja, é um monopólio amparado pela legislação estatal, prevalecendo os burocratas e a empresa estatal com cargos sempre distribuídos pelos políticos. E o consumidor, obviamente, tem que pagar preços mais altos com uma oferta reduzida. E justamente essa é a Lei 19.030 que eu mencionei, que dentro do decreto de necessidade e urgência, estabelecendo o artigo 179, também mencionado aqui, ele revoga essa Lei 19.030, permitindo que empresas nacionais e estrangeiras agora possam operar voos dentro do território argentino. E obviamente, não é novidade para ninguém, o monopólio ele produz menos para ter um preço mais alto. Assim, várias rotas que poderiam ser oferecidas aos argentinos passam a não ser oferecidas, uma vez que a Aerolíneas de Argentina tem como segurança da lei pertencer ou dominar 50% do quilômetro rodado, portanto elas oferecem uma rota menor para manter um preço mais alto, e esse é o monopólio, onde se prejudicam os consumidores, os argentinos, que já estão com quase 50% da população abaixo da linha da miséria. Pois bem, ao decretar essa medida dentro do decreto de necessidade e urgência, várias empresas nacionais e internacionais oferecerão voos dentro da Argentina, conforme a gente consegue ver nessa notícia que saiu aqui na Infobae. Com a cielos abertos, com a medida de céus abertos, o governo anunciou novas rotas aéreas low cost, a baixo custo, com destinos nacionais e internacionais. Olha que interessante aqui que as empresas passaram já a oferecer a partir de 1º de janeiro de 2024, portanto, de imediato. Vamos lá, de acordo com essa mesma matéria, a Flybond, por exemplo, já passa a oferecer, desde 1º de janeiro, voos de Buenos Aires, no Aeroparque, que é aquele aeroporto dentro da cidade de Buenos Aires, até Mar del Plata. A JetSmart, de Buenos Aires até Concepción. A Paranair, com voos de Córdoba a Asunción. E a Gol brasileira com voos de Buenos Aires até Bogotá, ou seja, destinos dentro da Argentina, destinos para fora da Argentina, empresas nacionais e empresas internacionais. Está claro que para as empresas, desde 1º de janeiro, já começaram a oferecer novas rotas, ou seja, de imediato, mostra que há uma demanda e que as empresas têm mínima garantia, o mínimo conhecimento, que há uma demanda reprimida por essas rotas dentro da Argentina. Caso contrário, eles não as ofereceriam de imediato, passariam a conhecer o mercado, entender essas rotas, mas claro, um monopólio que estava na lei acaba por dificultar e inibir que novas empresas entrem e ofereçam novas rotas a um custo muito mais baixo aos argentinos como um todo. Portanto, as empresas aqui mostraram que conhecem que há essa demanda reprimida e passaram a oferecer novas rotas. Claro,
Se assim continuar e esse decreto realmente conseguir ser aprovado, sem dúvida, novas empresas de vários outros países podem entrar a explorar novas rotas, onde beneficiarão mais argentinos. E o que os impedia, ao menos dessas primeiras empresas, de iniciarem essas rotas? Pois bem, uma lei que prevalecia o monopólio das aerolíneas argentinas, mantendo o status quo para aqueles burocratas que comandam essas empresas, tá? Então, o que a gente vê é que essa abertura regulatória ela vem naturalmente seguida de um florescimento da atividade econômica. Mais empresas já entraram, mais empresas trazendo dinheiro, essas empresas geram renda, essas empresas oferecem serviço aos argentinos e, obviamente, até o Estado passa a receber mais com esses impostos. É um ganha-ganha, mas tem gente que ainda não consegue enxergar esse tipo de vantagem, ou seja, abertura econômica que leva a um reflorescimento da atividade econômica na Argentina. Portanto, não há surpresa nenhuma. A surpresa é que ainda pessoas defendam um sistema fechado, controlado pelo Estado. Agora, se essa política se mantiver, veremos, sem dúvida, novas empresas e, por que não, americanas ou europeias, também entrando na Argentina. O grande ponto é se esse decreto de necessidade e urgência que está sendo votado pelos legisladores argentinos será aprovado. Eu fiz vídeos na semana passada mostrando que ele pode ou não ser aprovado. E se não for aprovado, sem dúvida, a Argentina passará por um problema muito grande onde o Estado poderá chegar à insolvência novamente. Vamos lembrar que a Argentina já deixou de pagar a sua dívida 11 vezes desde os anos 2000. Conforme vemos nesse gráfico aqui também, desde que a oposição começou a falar que vetará alguns pontos do decreto de necessidade e urgência, a moeda argentina, o peso argentino frente ao dólar, vem sofrendo desvalorização. Hoje que eu estou gravando, no dia 9 de janeiro, a moeda está sendo vendida a 1.120 pesos. $1, 1.120 pesos. Quando uma semana antes, 10 dias atrás, em que Milei anunciou o decreto de necessidade e urgência, o peso estava sendo negociado a $950. Inclusive, eu fiz um vídeo bem detalhado explicando como o Milei vem fazendo para tirar as dívidas, as LELIQs, do balanço do Banco Central que estão insolventes, para transformar em dívidas debaixo do balanço do Tesouro Nacional, do governo central. E mesmo a Argentina tendo reduzido a taxa de juros, ele conseguiu manter a estabilidade do câmbio naqueles patamares de 950 pesos por dólar. Mesmo ele tendo desvalorizado o peso oficial, que não é usado para nada, ele basicamente conseguiu manter a estabilidade da cotação do peso frente ao dólar, ou seja, o mercado mostrando confiança naquelas medidas. E mais, também expliquei no vídeo que ele conseguiu captar 3 bilhões de dólares com vencimento em 2026 e 2027, o que para a Argentina é extremamente longo, dado que as LELIQs vencem em 28 dias e os passes em incríveis 1 dia. Ou seja, o mercado mostra confiança. Até que a oposição veio a público e falou que não necessariamente aprovaria o decreto de necessidade e urgência. E o que aconteceu com o peso nesse momento começou a se desvalorizar. Também é muito claro que a Argentina passará por uma inflação ainda maior, e isso foi dito ainda em campanha, por todo o estoque de moeda injetado na economia nos últimos anos, nas últimas décadas, acelerado nos últimos anos, em que o kirchnerismo levou o país à insolvência brutal e ao Banco Central ter contas líquidas negativas em dólar. Um dos pontos é o tamanho do Estado argentino, que injeta por volta de 8% do PIB em subsídios. Basicamente, para nós entendermos o que são subsídios, é aquele dinheiro que o Estado injeta nas empresas para que elas consigam oferecer preços de produtos ou serviços mais barato, abaixo do custo de produção. E nós sabemos que isso tem um tempo limite e isso leva a um problema de escassez do produto, e a escassez do produto leva um incentivo ao mercado negro a um preço muito mais alto.
hoje também que eu estou gravando, dia 9 de janeiro, Milei anunciou a redução dos subsídios de tarifas de gás e prevê corte total em abril, conforme a gente consegue ver aqui. Nessa matéria, eu peguei uns trechos interessantes que falam o seguinte: os argentinos pagam atualmente 17,5% do custo de produção do gás. O plano é que até o fim de abril o subsídio acabe. De acordo com o jornal La Nación, os consumidores pagam 0,70 centavos de dólar por milhão de BTU, que é a unidade de medida de gás natural, quando o custo médio é de 4 dólares. Ou seja, o custo médio é de 4 dólares e os argentinos pagam 70 centavos de dólar. O restante, 82,5%, é pago por todos os cidadãos, independente de terem ou não um abastecimento. Ou seja, o governo pega dinheiro público, socializa o prejuízo e dá o dinheiro para a empresa. Muito disso a gente sabe que é desviado, e o custo do gás eles pagam a um preço extremamente reduzido. Parece bonito. A matéria, inclusive, coloca: Milei reduz subsídios e o preço irá subir. Sim, o preço vai subir porque o Estado não tem mais capacidade de pagar esse subsídio. O subsídio é quando você vende um produto ou serviço abaixo do preço de custo dele. Isso não tem como dar certo. A gente sabe que a Argentina hoje está completamente quebrada. Ela é o país que mais coloca dinheiro público em subsídios, e isso, infelizmente ou felizmente, chegou ao fim. Ocorre que quando ele acaba, os preços sobem. Afinal de contas, os preços estão completamente artificiais. Isso em gasolina, que a Argentina tem preço do litro da gasolina muito próximo à da Venezuela, ou seja, vende muito abaixo do preço de custo, e isso é prejuízo para o Estado, é prejuízo para a empresa pública, como aconteceu aqui na Petrobras, a gente sabe, quando ela se tornou a empresa com maior dívida corporativa do mundo. Isso acontece também em outras tarifas controladas pelo Estado, os chamados preços administrados. Pois bem, isso também está chegando ao fim. Se a oposição argentina não aprovar o decreto de necessidade e urgência, abrindo a economia e fazendo com que novas empresas venham investir na Argentina e que isso traga mais liberdade econômica, mais liberdade individual e mais liberdade social ao país, eles levarão o país à bancarrota.